Tem uma pergunta aqui da Adriana Pierini, esclarecer a necessidade de retomarmos como concebemos currículo e a própria função da escola. Você quer responder para a Adriana? Pode ser. A gente tem há muitos anos discutido, né, que o papel da escola, a função da escola é garantir aprendizagens de diferentes naturezas, né? Então, se falava lá na época da Constituição, do pleno desenvolvimento da pessoa, depois isso se desdobrou na LDB, depois nos PCN a gente falava do desenvolvimento das 7 capacidades humanas, que são as capacidades cognitivas, físicas, éticas, estéticas, de relação interpessoal e de inserção social, né? E hoje se fala das 10 competências gerais na BNCC. A meu ver, com um discurso diferente, com nuances diferentes, nós estamos falando o tempo todo que é preciso garantir o pleno desenvolvimento das crianças pequenas, maiores, dos adolescentes e dos jovens que frequentam a escola, né? O que é o currículo? O currículo é fazer acontecer essas aprendizagens, né? Então, hoje no jornal Estado de São Paulo, no Estadão, saiu uma matéria escrita pela doutora Ana Teberoski, que é conhecida de muitos que estão nos assistindo, em que ela fala que há aprendizagens que demandam um professor, demandam um grupo, que precisa que o menino esteja junto com outros pares e junto com um professor que faz intervenções intencionais. Isso não é possível delegar lá para a escola, né? Lá para casa. É possível que em casa se faça uma parte das coisas que o currículo escolar deve garantir, mas é uma parte apenas, né? Me parece que se a gente tiver claro o fundamental de um currículo pensado para o desenvolvimento das diferentes capacidades dos sujeitos, que são os alunos, e que hoje se fala em outras bases como sendo as 10 competências gerais previstas na BNCC, os conteúdos curriculares serão aqueles que podem ajudar no desenvolvimento dessas capacidades, né? Então, nem tudo que se tem previsto na programação de conteúdo precisa ser trabalhado na real dimensão que foi planejado a princípio. Por quê? Porque os tempos mudaram, a situação mudou, a vida é outra depois da pandemia, né? Eu vou tomar a liberdade de dar um exemplo pessoal aqui, que às vezes nem é tão adequado a gente colocar na roda, mas acho que nesse caso me parece oportuno. Eu trabalhei numa escola em São Paulo que atendia crianças de uma determinada favela, né, de uma comunidade. E eu estranhei que nessa minha escola, nessa turma que eu tinha, quando eu cheguei nessa escola, todos os alunos tinham endereço na mesma rua. E eu não entendi aquilo. Depois eu descobri que essa escola juntava todos os alunos que eram da comunidade numa turma só e presenteava os professores novos que chegavam, caso meu, naquela situação, com essas turmas, né? E aí, um belo dia, minha colega professora de classe porta com porta comigo, ela falou assim, e esses seus alunos, quando chegar ao meio do ano, eles já evadiram. Eles não permanecem até o final do ano. Aí eu fiquei muito apavorada, porque eu pensei assim, putz, mas são alunos que já precisam desesperadamente da escola para garantir certas coisas que só a escola poderia garantir para eles, né? Se eles vão deixar a escola no meio do ano, que é o que ela garantia para mim que iria acontecer, o que eu posso fazer com o meu planejamento para garantir que o fundamental do fundamental do fundamental seja o que eu vou oferecer para eles, né?
E aí foi um momento crucial da minha vida profissional, porque eu fiz uma análise muito aprofundada e muito reflexiva do que eu fazia que não tinha tanta importância fazer do ponto de vista da docência e do que eu fazia que era fundamental e do que eu não fazia que precisaria ser incluído, né? Então, essa é uma experiência pessoal, mas me parece que esse movimento pode ser pensado daqui por diante, quando se voltar à escola, que é, o que nós tínhamos como previsão curricular? Isso. Ok. O que nós tivemos? Tivemos um intervalo de tanto tempo. O que nós conseguimos garantir nesse intervalo? Cada escola, cada sistema, cada rede conseguiu garantir certas coisas e outras não. E agora, como que a gente faz uma reorganização geral disso para que o mais importante seja assegurado, ainda que não se consiga assegurar tudo, né? Então, me parece que esse é um encaminhamento, porque currículo é isso, é olhar para a realidade, ver o que a gente quer que os nossos alunos tenham garantido em termos da sua formação, e o que nós podemos fazer, o que nós podemos priorizar, que propostas a gente pode articular de dois componentes curriculares, 2 disciplinas, para poder potencializar o uso do tempo. O professor Antônio Nova fala uma coisa que eu concordo demais. Agora é a hora de repensar a escola. Por quê? Porque aconteceram coisas que fizeram com que a gente passasse a considerar o que não considerávamos até então. Nos colocamos num movimento de fazer o que não sabíamos fazer até então. Então, é a hora, me parece, de fortalecer os coletivos. Me parece, não, eu tenho certeza absoluta, de fortalecer os coletivos, readequar os projetos pedagógicos, readequar o currículo e pensar o que é que nós vamos fazer para dar conta da formação que esses meninos têm direito e merecem. Vamos fazer o que der, né? Algumas escolas vão conseguir mais, outras menos, e eu tenho dito muito e quero voltar a repetir aqui. Me parece que nesse momento de crise, em que as pessoas estão dizendo que há uma colaboração entre os professores, que acontece em muitos lugares, né? Que isso tudo é algo que a gente precisa aproveitar, precisa registrar, precisa documentar, precisa fazer circular, para mostrar para a sociedade o tanto que a gente sabe muito bem o que fazer quando se põe a pensar junto uns com os outros, né? A mídia tem falado tão mal da escola nos últimos anos, que eu acho que agora a gente pode dar o troco no sentido de mostrar do que a gente é capaz, afinal, né? Estamos aí fazendo coisas que nunca imaginamos, vivendo uma situação que nunca imaginamos e tentando garantir para as crianças o melhor, né? Então, acho que currículo é isso.